Oi, eu me chamo Vitor Isidro e eu sou artista do corpo, iluminador e produtor cultural. A minha trajetória nas artes começa em 2012, na escola, quando eu entro no grupo de teatro do colégio. E né, durante essa época eu comecei a gostar de teatro e aí comecei a fazer algumas peças, umas experimentações ainda bem de uma forma amadora, aprendendo algumas coisas básicas, né, do teatro nessa época. Então, em 2012, 2013, eu continuei no teatro e em 2013 que eu comecei a dançar, que eu tive meu primeiro contato com a dança através de uma amiga minha que começou a me ensinar umas coisas de dança e aí a gente foi montando coreografia. Quando eu vi, a gente já estava apresentando em festivais da escola. E isso me impulsionou a procurar uma academia de dança, uma escola de dança. E procurei conseguir uma bolsa numa escola de dança em São Paulo, que minha trajetória começa em São Paulo, né? E aí comecei a fazer aula de balé, de jazz, de dança contemporânea, dança moderna, técnica de Martha Graham. E aí fui em 2013, comecei, em 2014 eu intensifiquei esses estudos, comecei a fazer mais aulas por mais tempo, né? Também já tinha me formado na escola. E aí também entrei nesse tempo de 2014 e acabei entrando na faculdade de produção audiovisual no Centro Universitário Senac. E durante o semestre, como eu tive que abdicar dessas aulas que eu estava fazendo mais intensamente, tive que abdicar dessas aulas, e aí durante o semestre eu fui percebendo que aquele curso não era exatamente o que eu estava procurando. Era um curso voltado para animação e eu senti que estava faltando alguma coisa para que não era com aquilo que eu queria estudar, não era com aquilo que eu queria trabalhar. E aí eu deixei esse curso, abandonei esse curso e voltei para as aulas de dança em mais academias, conheci pessoas muito incríveis assim na área da dança. Fiz aula com professores muito legais, assim, que foram muito importantes na minha formação. E em 2015 eu decidi que eu queria estudar dança, que eu queria estudar teoria, estudar tudo que fosse possível dessa área, que eu queria me profissionalizar nessa área, que eu decidi que eu queria a dança enquanto carreira, enquanto profissão. E aí, em 2015, fiquei fazendo essas aulas em diversas academias, indo de um lugar para outro, fazendo diversos tipos de modalidade, balé, tudo isso que eu já citei anteriormente. E também estudando para o vestibular, porque eu queria prestar Unicamp e estudei. E em 2016 eu passei na Unicamp e aí é quando a minha trajetória profissional começa a se desenvolver. Então eu me mudei para a cidade de Campinas e aqui eu me estabeleci. Aqui em Campinas eu me estabeleci, comecei a criar, é, comecei a criar vínculos com a cidade, comecei a criar minha rede de afeto, né, minhas amizades e depois essa rede também acabou evoluindo para uma rede também profissional, né? Então, em 2016, eu começo com esses estudos na Unicamp, começo a expandir os conceitos desconstruir também conceitos que eu tinha sobre o meu próprio corpo, sobre a dança. E ter entrado na faculdade me abriu o olhar para outras coisas que eram possíveis de ser feitas trabalhando com cultura.
Então foi que eu comecei a trabalhar com iluminação, comecei a estudar essa parte de iluminação, que já era algo que eu gostava. Lá em 2013, quando eu me arrisquei a fazer um primeiro roteiro de luz, bem experimentando para a peça da escola, aí isso aqui, essa vontade retornou e retornou com mais força, e eu vi que eu precisava estudar aquilo, porque aquilo também precisava fazer parte da minha dança. Então eu começo com estudos em iluminação também, participo do Festival do Instituto de Artes da Unicamp em, em diversas frentes, na frente da curadoria, da produção das artes da cena, da identidade visual. E isso foi muito bom para experimentar outras formas de expressão também. Participei do coletivo de produção em dança, que era formado por alunos da graduação, o coletivo Unidança, também em algumas frentes diferentes, tentando aprender um pouquinho de cada coisa. E durante a graduação também é quando eu me junto com Ana Mi, com Maria Heisevitz, com Tayana Ferraz, e a gente forma o coletivo Atravessadas. Isso em 2018. E a partir dessa formação, dessa junção dos nossos interesses, a gente desenvolve o projeto Resistências, que foi um projeto contemplado com o programa Lunartista da Unicamp. Com esse projeto, a gente começa a nossa trajetória profissional mesmo, né? Porque aí tem que fazer prestação de contas, e aí a gente conseguiu apresentar esse projeto, apresentar o espetáculo Resistências, que nasceu dessa pesquisa, né, desse projeto. A gente conseguiu apresentar ele em vários lugares da cidade, em diversos formatos. A gente conseguiu ir para Belo Horizonte, a gente conseguiu ir para o Rio de Janeiro, e isso foi um pontapé inicial muito decisivo na minha vida, assim, na minha trajetória profissional. E a gente segue até hoje com esse coletivo. É um coletivo, então, que já vai fazer 5 anos. E em 2019 a gente se junta com mais 2 artistas, a Camila Almeida e o Henrique Rocamura, para a realização do nosso trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso também gerou um projeto chamado Extravagâncias e Sutilezas, que também foi contemplado com o programa Aluno Artista da Unicamp. E esse programa possibilitou que a gente levantasse o nosso espetáculo de formatura, que foi o Draga, que é um espetáculo que parte de uma pesquisa em processos criativos híbridos, em trabalhos de artistas das artes visuais, né, como a Lígia Clark, a Lígia Pape e o Elliot Sica. E a gente circula com ele na Unicamp, depois vai com ele para São Paulo. Durante também a graduação em dança, a gente participou dos espetáculos feitos para os trabalhos feitos pela própria turma, né, pela turma 016. Então, teve o Ateliê de Criação 4, que eu também tive a oportunidade de experimentar algumas coisas de iluminação, e esse ateliê foi dirigido pela professora Silvia Geraldi. Depois a gente faz o espetáculo Desvu, que foi um espetáculo concebido pela turma inteira e orientado pela professora Patrícia Noronha. Esse espetáculo também pude conceber à luz e colocar junto daquela criação um pouco do que eu acreditava naquele momento sobre iluminação, e foi um lugar bastante importante para experimentar, tanto nesses trabalhos
da Unicamp quanto no trabalho dos do coletivo Atravessadas, que foi um lugar que eu pude experimentar bastante também com a iluminação, com a produção cultural também. E enfim, daí a gente segue, continua essa trajetória agora em 2020, né? Então a gente tava com o espetáculo Draga, que foi o nosso trabalho de TCC, pulsando, querendo apresentar ele em todos os lugares, daí veio a pandemia, interrompeu com esse ciclo. E durante a pandemia, enfim, a gente passou esse tempo separadas, também tentando se entender o que podia ser feito nessa época. Então, eu comecei a fazer alguns cursos de produção com a Dani Sampaio, fiz curso de iluminação para vídeo com a Aline Santini. Então também foram estudos bastante importantes para minha formação. E durante a pandemia eu começo a minha pesquisa de iniciação científica, cujo título é Corpo, Movimento e Visualidade, um processo híbrido de criação em dança contemporânea, com orientação da professora Juliana Moraes. E nessa pesquisa de IC, eu aprofundo um pouco a pesquisa que a gente tinha iniciado lá no TCC, então eu continuo pesquisando Lígia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica e a influência desses trabalhos no meu processo criativo, tentando trazer a dança também como um ponto de partida para a construção de visualidades. E nesse processo criativo que vem da pesquisa de iniciação científica, eu também começo a me deparar com algumas questões pessoais, com questões de desconstrução de gênero, do entendimento do meu corpo, do meu entendimento de mim enquanto uma pessoa não binária, da minha atuação em cena, como todas essas coisas, né? Então, como essas referências das artes visuais e esses conteúdos pessoais, como tudo isso se poderia se integrar, se embater, se friccionar. E dessa pesquisa nasceram alguns vídeos, umas videodanças, como Ocean, por exemplo, que foi uma videodança contemplada pelo credenciamento de artistas daqui da cidade de Campinas, e uma série de videodanças chamada Estudos para Danças de Plástico, que o plástico é uma das materialidades que eu trago também para a pesquisa, para dançar junto com todos esses elementos, né? E então a minha pesquisa continua com a iluminação, com essas materialidades, então a pesquisa continua, minha pesquisa própria vai por esse caminho. No final dessa pesquisa de iniciação científica, eu desenvolvo o espetáculo Membranas, que é um espetáculo online e ao vivo, feito pela plataforma Zoom, feito lá dentro e transmitido pelo YouTube. E daí, desse espetáculo, que foi feito quase ao mesmo tempo com o espetáculo, com o processo criativo do coletivo Atravessadas, então também tem essa administração de processos, né, dentro de um coletivo, individualmente. Então, dentro do coletivo Atravessadas, nesse 2021, enquanto eu vivo a minha pesquisa de IC, a gente ganha um edital, o PROAC Expresso da Lei Aldir Blanc, e a gente tem recursos para elaborar um espetáculo também online e ao vivo, chamado Montagem. Esse espetáculo
esse espetáculo que veio desse projeto, montagem, que foi contemplado, foi muito importante também na subsistência do grupo, também no desenvolvimento da nossa pesquisa de linguagem. Então, esse projeto, montagem, caminhou bastante junto com a minha pesquisa individual e as coisas se complementam, se provocam nesse ano de 2021. Então eu sigo tanto no meu trabalho individual quanto no trabalho do Coletivo Atravessadas, realizando nossas ações, realizando oficinas, realizando provocações artísticas. Então foram oportunidades incríveis de trabalhar com outros artistas aqui de Campinas, com artistas de São Paulo. Então foi muito importante ganhar esse edital. E aí, no final de 2021, eu termino a minha pesquisa de iniciação científica, me formo na Unicamp e dou sequência para a minha vida profissional, independente, agora fora da faculdade. Daí, em 2022, o meu projeto, o Projeto Monstra, é contemplado com o PROAC Cultura LGBTQIA+, na cidade de Campinas. Então, é um projeto que vem da minha pesquisa de iniciação científica, né, que vem de todos os elementos que eu pesquisei ali. E é um processo criativo que está acontecendo e que está se amadurecendo, essa pesquisa está se amadurecendo, apresentando novas camadas, novos meios de abordar todos esses conteúdos que já estavam surgindo da minha pesquisa de iniciação científica. Então vem esse projeto e ele está sendo feito em parceria com outras artistas, também que passaram pela Unicamp, outros profissionais da cidade de Campinas. Aí, além desse projeto, continuo trabalhando com o Coletivo Atravessadas, desenvolvendo novos projetos, tentando sobreviver. Apesar de todas as adversidades, a gente continuo trabalhando com iluminação, em peças, espetáculos, em vídeos, que outros grupos têm me convidado, têm me chamado para trabalhar, ou grupos de música, grupos de teatro, grupos de dança. E estou muito feliz que a minha carreira tenha essas frentes, né? Que tem essa multiplicidade também de interesses, de desejos de trabalho, de desejos de expressão artística.